Boa noite para você que acompanha o Colégio do Santo Feijão via Facebook. Eu me chamo professor Wellington Medeiros e venho aqui comentar a prova de conhecimentos gerais de Biologia. Para a gente dar início aos nossos comentários, nós vamos começar a partir da questão de número 53. A questão de número 53 de conhecimento geral de Biologia, ela traz o conteúdo de genética, traz com base a primeira lei de Mendel, onde a questão ela citou o seguinte enunciado: qual a porcentagem de descendentes azão-azinho, ou seja, dominante do tipo heterozigoto, nascidos de uma mãe também do tipo dominante heterozigoto? Boa parte do alunado que fez a realização da prova pode ter pensado, depende do pai. Realmente, se você parar para pensar, depende do pai, mas se você fizesse os cálculos, onde o pai poderia ser o dominante homozigoto, sendo um azão-azão, o dominante heterozigoto, sendo um azão-azinho, e o recessivo, sendo um azinho-azinho, as probabilidades dessas três condições sempre daria a mesma, ou seja, nascia-se uma criança do cruzamento dessa mãe em si, heterozigota, com qualquer tipo de pai seria 50%. Portanto, o gabarito da nossa questão de número 53, de Biologia, Conhecimentos Gerais, traz como gabarito a letra B de bola. Se a gente prosseguir, a questão de número 54 de Biologia, ela traz o conteúdo de Ecologia, principalmente os ciclos biogeoquímicos, e dentro deles o mais cobrado, é claro, o ciclo do nitrogênio, o qual nós sabemos que esse ciclo depende de preferência de bactérias para executar uma transformação. Sabemos, é claro, também que o nitrogênio se encontra de preferência em abundância na atmosfera e ele deve ser colocado dentro de uma cadeia alimentar através dessas bactérias em si, para que ele seja utilizado não só pelas plantas, mas também como os animais. Porque se pararmos para pensar, o nitrogênio é essencial para a formação das bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, para a formação dos aminoácidos, componentes das proteínas. Mas a nossa questão, ela cita o princípio básico em uma bactéria chamada de nitrossomona, uma bactéria do tipo nitrificante, a qual tem como função principal em si fazer a transformação desse nitrogênio até um processo chamado de nitrato. Ou seja, essa bactéria é essencial para a transformação do nitrogênio até chegar em nitrato, mas não só ela, mas também podemos citar as risóbios e também podemos citar as nitrobactérias. Mas a questão queria saber qual a consequência da ausência dessa bactéria chamada nitrossomona ao ambiente. Então a questão número 54 traz como gabarito a letra A, seria a redução da disponibilidade de nitrato e da absorção de íons pelas plantas, sabendo que a planta é o processo chamado de produtor essencial para a nossa cadeia alimentar. Se a gente der uma continuidade, a questão de número 55 de conhecimentos gerais traz o seguinte tópico em si, ela relaciona também a botânica, relaciona também ao reino em si das plantas, só que um outro princípio, ela traz uma adaptação chamada de estômatos. E ele cita-se a função principal do estômago, que é equilibrar a entrada e a saída de gases. Então, a nossa questão de número 55 traz como gabarito letra C, os estômatos em si, que funcionam principalmente favorecendo a entrada e a saída de gases na planta. A questão de número 56, para você alunado, ela traz o seguinte detalhe, o seguinte assunto, a questão de número 56, Ecologia e Problemas Ambientais. Ela cita a queima do carvão em si, e quando nós se pararmos para pensar e formos relacionar em si a queima desse carvão, sabemos, é claro, que na queima do carvão em si, existe a liberação dos óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio, o qual, quando entra em contato com a água em si, favorece o processo de chuva ácida. Lembrando, chuva ácida é um processo já natural, só que o acúmulo desses gases em si colabora para cada vez mais aumentar a acidez dessa água e, por consequência, trazendo problemas em si para o ambiente. E a questão de número 56, que ressalta o carvão mineral e a sua combustão, traz como gabarito a letra D, a formação de ácido sulfúrico na água a partir dos óxidos de enxofre e a partir da combustão desse carvão mineral. Se dermos uma continuidade, a questão de número 57, ela traz um assunto chamado de botânica, ou seja, a botânica, se vocês analisaram, o professor Sérgio Vasconcelos já falou, também caiu muito na específica, ela também está bastante presente na geral. Só que agora a questão de número 57, sobre botânica, é mais sobre a morfologia. Ela citou um caule, esse chamado de tubérculo, e um tipo de raiz chamado de tuberosa. E a questão queria saber apenas a diferença entre eles. E a questão e a alternativa que citavam a diferença marcante entre eles seria a letra D, que tinha o seguinte propósito: o tubérculo possui gemas laterais para desenvolver ramos e folhas. Corretíssimo, essa é a diferença, que o tubérculo em si é um caule
e ele tem que ter a presença dessas gemas laterais. Já a raiz do tipo tuberosa, é claro que não vai ter a presença dessas gemas. Então, o gabarito da questão de número 57, para você que fez a prova da uva, é de letra D. A questão de número 58, ela traz um assunto de evolução. Era uma questão que você realmente tinha que fazer uma leitura e lembrar dos conceitos de evolução e aplicá-los na questão. A questão tem o seguinte enunciado. No processo evolutivo, as populações experimentam um conjunto de mudanças ao longo do tempo. Em relação ao tema, assinale a afirmativa incorreta. A questão queria o incorreto em si. A letra A, ela citou sobre mutações, realmente estava correta a letra A. As mutações são alterações que ocorrem, podem ser do tipo favorável ou desfavoráveis, depende muito do indivíduo e da sua localização em si. A letra B, ela cita que o casamento entre pessoas aparentadas, ou seja, um endocruzamento, ele cita que aumenta a frequência de genótipos heterozigoto. Depende muito, porque se você parar para pensar no cruzamento entre indivíduos aparentados, eu vou ter a formação de indivíduos semelhantes, indivíduos que vão manter o mesmo padrão. Então não podemos afirmar que vai aumentar a frequência de heterozigoto. Então a questão de número 58, sobre a evolução, traz o gabarito letra B. Ela queria o incorreto, lembre-se, não é o correto, o incorreto, então é letra B de bola. Dando continuidade, a questão de número 58 em si, ele falamos sobre essa evolução, e a questão de número 59, ela cita carboidratos em si, com base na lactose. Sabendo, é claro, a lactose é um carboidrato do tipo disacarídeo, formado a partir da união de uma molécula de glicose e uma molécula de galactose em si. E é claro, temos que lembrar, à medida que falamos na lactose, na sua enzima em si, chamada de lactase, a qual tem a função de quebrar essa lactose. Só que a questão de número 59, ela traz a intolerância em si. E aí traz como gabarito da questão de número 59, a alternativa letra A. Ela cita o seguinte: a lactase, ou seja, a enzima, é uma enzima que age sobre a lactose? Correto. Quebrando em duas moléculas, sendo uma maltose e outra uma galactose? Não é a maltose em si, é uma glicose e uma galactose. Então, a alternativa da questão de número 59, falando sobre carboidrato, o tipo principal chamado de lactose, é letra A. E a questão de número 60, ele fala sobre a fabricação do vinho, ou seja, um processo de fermentação, e ele queria saber em si, deu 3 opçãozinhas, qual era as corretas. A número 1 falou o seguinte: a fermentação do suco de uva deve ocorrer essencialmente na presença de oxigênio. Esse essencialmente e esse oxigênio em si vai anular o item número 1. O item número 2 tem o seguinte: o tipo de fermentação láctica ou alcoólica pode interferir na qualidade final do produto. Correto, sabemos que os produtos final das fermentações são diferentes. E o 3 tem o seguinte: no processo de fabricação do vinho, os fungos fermentam os açúcares para obter energia, liberando gás carbônico e álcool etílico. Corretíssimo. Então, os itens 2, os itens 3 são corretos. Então, o gabarito da questão de número 60 é letra C. Então, eu fico por aqui. Eu me chamo Wellington Medeiros e acabei de comentar a prova de Biologia Geral. Foi um prazer estar com vocês aqui e uma boa noite a todos.